Boa tarde, pessoal. Como eu havia prometido, esse aqui é o início de um vídeo que eu estou fazendo com essa fabricadora de gelo Everest, modelo EGC 150, capacidade de 150 kg de gelo por dia. Ela apresentou problema aqui nesse solenoide, ele estava com vazamento de gás, e também num compressor. O compressor original que estava nele era esse Tecunce AE660 com 134 ar. Foi substituído. Estou utilizando aqui um compressor Embraco FFI 12HBX. Agora sim foi possível visualizar o rótulo. Bom, essa máquina é um dispositivo um tanto quanto interessante para a gente estar trabalhando com ela, porque ela reúne mecânica, refrigeração, eletrônica, numa configuração bem assim gostosa de trabalhar com ela. Eu vou utilizar esse termo, tá? Eu daqui a pouco vou dar continuidade a esse vídeo. Estou fazendo o vácuo, foi substituído o compressor. Estou fazendo o vácuo, uma bomba aí JB de 5 CFM. Aqui a caixa do compressor novo. E aqui, ó, sistema com 454 microns de vácuo. Então vou esperar mais um pouquinho, depois eu dou continuidade no vídeo. Vamos lá. Falando do sistema de refrigeração, essa fabricadora de gelo, ela é composta de dois compressores que comercialmente a gente denomina como compressor de 1/3. No caso, 1/3 mais aqui. Dois compressores que agora são Embraco. Os ventiladores do condensador, um para cada compressor, né? E a gente tem aqui do lado, ó, não sei se está dando para ver direito, um pressostato no condensador. Esse pressostato ele atua quando atinge uma certa pressão, é que ele vai ligar os ventiladores. Inicialmente os ventiladores entram desligados, tá? E depois que atinge uma certa pressão é que ele vai ligar os ventiladores. E tem essa configuração interessante porque é o seguinte: normalmente a carga de gás dessas máquinas elas são pequenas. E quando o gelo já está pronto, a pressão baixa muito no evaporador e consequentemente vai baixar também a pressão aqui no condensador. Aí o que acontece? Quando a pressão baixa, o pressostato desarma os ventiladores para que a pressão não caia tanto. Então, como não tem ar fluindo através das aletas do condensador, a pressão vem a subir e mantém um certo rendimento da máquina, porque com a pressão muito baixa no condensador, a máquina perde rendimento. Aqui nós temos a parte de refrigeração, os equipamentos, cada um para um lado. Eu vou pegar uma cadeira para subir aqui para a gente dar uma olhada nessa máquina. Então, tranquilo. Então, olha só como é que está isso aqui. É aqui que é fabricado o gelo. Aqui tem uma espécie de cuba que tem água e tem essas partes em inox. Eu não sei se está dando para ver direitinho. Fica como se fossem uns palitinhos aqui para baixo, onde o gelo, essa parte tem contato com a água e em volta deles é feito o gelo. Daí o motivo do gelo sair aquele furinho no meio dele. Esse dispositivo com fio verde e o fio preto que está aqui é o sensor de nível d'água. São dois terminais funcionando abertos e quando a água enche, chega no nível, ela toca simultaneamente os dois terminais, né, e inibe a válvula de água. Ela desliga a válvula de água através de um relé. Então eles estando aí abertos, a cuba vazia, a máquina vai pedir água. Atingiu o nível, ele dá passagem de corrente, aciona ou melhor, né, desliga o relé, o comando da placa desliga o relé, que por sua vez desliga a válvula e impede a entrada de água. O manômetro está aqui, está naquele tempinho aí, esperando para ver se não baixa, se não sobe a pressão, né? E aqui nós temos o dispositivo que movimenta as aletas, né, para fazer o gelo, para sentir a dureza do gelo, porque quando a água vai congelando no intervalo dessas lâminas aqui, ela prende elas, inicialmente elas ficam girando, e quando a água prende essas aletas, esse mecanismo faz esse movimento aqui, ó. Ele sobe
e aciona esse interruptor. Esse interruptor gera um comando na placa que vai acionar a caçamba do gelo, vai abrir a caçamba do gelo e também, né, aciona esse mecanismo aqui, ó, essa caixa de engrenagem, essa caixa de redução. E também aciona as válvulas solenoides, que são duas, uma para cada unidade. A partir do momento que o gelo está pronto, esse mecanismo faz esse movimento, aciona o mecanismo da cuba com um retardo, tá? E depois, e simultaneamente, aciona as válvulas solenoides. Essa válvula aqui, ela vai pegar o fluido do condensador, vai abrir e vai criar um caminho paralelo junto com os capilares que vêm lá do filtro. A pressão no evaporador vai subir, vai haver um aumento de temperatura que vai fazer o degelo no pé do gelo na parte interna, e esse gelo vai desprender do evaporador. Como ele desprende do evaporador, ele cai na calha aqui e vai para o recipiente de acúmulo, né? De depósito, vai para o depósito de gelo. Aqui tem um termostato, esse termostato está ligado aqui, ó, e olha só onde é que ele fica. Ele acompanha toda a extensão da máquina aqui, ó. Esse fio aqui, ó. Toda a extensão da máquina. Então, quando ela enche, que acumula de gelo, o termostato sente a temperatura mais baixa e desliga. Então, ele funciona como se fosse uma chave geral, porque a partir do momento que o termostato desliga, nada na máquina funciona, para tudo. Então, nós temos mecanismo que funcionaria como um sensor de gelo pronto, né? Interruptor, sensor de nível, né? As placas com os relés, ó. Aqui o relé, para ser honesto, eu não sei dizer quem é quem aqui na história, mas um relé é do mecanismo da caixa de engrenagem que aciona o basculante, a cuba. O outro aciona esse mecanismo que é o sensor de gelo pronto. Eu vou usar esse termo, vocês me perdoem se não estiver errado, né? O outro mecanismo, o outro relé, desculpem, ele vai acionar a válvula de entrada d'água. E um outro relé vai acionar os solenoides. Então é um relé para solenoide, um relé para válvula d'água, um relé para o mecanismo que sente o gelo pronto e nível d'água, e outro relé para a cuba de gelo. Então, inicialmente, você liga essa máquina na tomada, ela já vai dar partida. Primeiramente, ela abre e fecha a caçamba. Depois da caçamba fechada, que tem também aqui, ó, um sensor que diz, né? É um sensor magnético, um heat switch, né? Tá aqui, ó, são os dois aqui. Não sei se o vídeo tá ficando aqui, ficou melhor, tá? É esse sensorzinho branco aqui, ó. Então aqui, ó, tem um ímãzinho na parte de baixo, um outro aqui em cima que sente, um interruptorzinho, ele fecha com o campo magnético e dá sinal indicando que a caçamba já está no lugar, a cuba já está no lugar, pronta para receber água. Aí o comando da placa aciona a válvula d'água, a água entra aqui nessa cuba através desse tubo aqui. Quando a cuba está cheia, o sensor de nível sente a presença, né, sente o nível da água, dá o comando para a placa, o processo de refrigeração é iniciado até que esse sensor aqui, esse dispositivo com aletas, sinta que o gelo já está rígido o suficiente, que por sua vez aciona esse mecanismo, que aciona a solenoide, que vai degelar o pé do gelo para fazer com que ele caia na cuba. É todo um mecanismo, isso é bem interessante, bem gostoso de trabalhar com essas máquinas. Eu vou agora colocar ele em funcionamento, vou colocar água nela, para a gente ver depois o gelo sendo fabricado e posteriormente pronto, já com o mecanismo atuando. Vou ligar a máquina. Já coloquei um pouco de gás nela, para dar início à partida, tá? E olha só o que vai acontecer. Inicialmente ela vai acionar a caçamba, vai funcionar os motores e tudo. Então, calma aí. Perfeito. Olha só. Acionou o solenoide. Vou fazer o estalo, mudou o ruído do gás. Os ventiladores estão parados. Não atingiu a pressão ideal ainda. A cuba de gelo abrindo.
Abriu, ficou toda aberta. Não sei se dá pra ver, acho que não. Então olha só, ela vai fechar daqui a pouco. Então tem um intervalo. Deixa quieta com a câmera, né? Acionou o sensor de movimento que vai sentir o gelo. E olha só, caçamba subindo. Ótimo, perfeito. Nesse momento ela vai pedir água. Aliás, já está pedindo. Então eu vou dar uma pausa e vou colocar água nela. Tá? Os ventiladores acionaram agora. Ótimo. Um lado já está criando gelo. O outro ainda não, até porque, né, ainda não foi completada a carga. Estou colocando água, viu, gente? Manualmente aqui, porque a mangueira que está aqui é curta e não chega até o ponto que eu preciso, que tenha água. Só um minuto. Perfeito. Eu acho que aqui já deu. Essa máquina é muito rápida para fazer gelo, viu, gente? Observem que aqui, ó, já tem a formação de gelo nas paletas aqui do evaporador. E esse outro aqui ainda não, porque a carga está baixa. Vou dar uma pausa, completar a carga e a gente vai ver essa máquina funcionando. Estou a liberar o gelo. O solenoide vai ligar. Ligou. Agora ela vai liberar o gelo. Vocês acreditam que ela fez essa quantidade de gelo aqui em uns 10 minutos, viu? Aí, ó. Olha só, o solenoide ligou, degela o evaporador, aquece, e aonde o gelo é fabricado, nesses pininhos aqui embaixo, o gelo desprende, e é isso que vocês estão vendo aqui, ó. Que gelinho bom para tomar uísque. Olha aí. Perfeito. Agora a caçamba retorna e vai pedir água. Eu coloquei água manualmente nela e agora eu vou ligar a mangueira de água para ver se a válvula d'água está atuando tudo direitinho, para dar esse serviço aqui como finalizado. Então olha aí, água entrando automaticamente. Demorou um pouquinho, vocês podem ver que o evaporador está todo gelado. E assim que a água atingir o nível nesses dois sensores aqui, ó, aí ela vai desligar a válvula. Quase enchendo. Perfeito, fechou a água. O processo de fabricação de gelo dessa última vez iniciou às 2h18 da tarde e já são 2h25, então tá com 7 minutos. Eu não sei como é que tá a filmagem aqui, mas eu acredito que já dá para ver o gelo formado aqui no pezinho do evaporador. Já está uma espessura considerável, já está bem arrumadinho. Acredito que daqui a alguns minutos ela já começa a desprender o gelo. Que eu considero errado nessa máquina, vamos usar esse termo, se não fosse correto, é que ela desperdiça muita água. A água que não foi congelada, que não virou gelo propriamente, ela é desperdiçada. Existia um modelo mais antigo, de 150 quilos mesmo, eu conheço, tem um motel aqui na cidade que tem uma delas, que a água que não é congelada, ela cai em um recipiente e tem uma bomba de drenagem de 12 volts que faz o reaproveitamento dessa água. Eu acredito que esse sistema foi abolido por causa de uma questão de higiene, né?
A água, talvez por ficar nessa cuba e coisa, poderia estar sujando, enfim. Eu não sei dizer porque o pessoal da Everest mudou esse sistema. Mas com certeza era um sistema que ajudava muito a economizar água. Tá? E tem aquele detalhe, né? A água que já, por exemplo, essa água que não congelou, que está bem gelada, sendo reaproveitada, ela reduz muito o tempo de fabricação do gelo. Então gera economia de energia, diminuição do tempo de fabricação, que haveria um aumento da produção, né? E aproveitamento de água, que seria uma coisa ambientalmente correta. Mas nessa máquina em questão não existe esse dispositivo para esse reaproveitamento de água, viu pessoal? Beleza. Mais um pouco de gelo pronto. E nesse vai e vem, olha só, a caçamba está retornando. Girou. Fechou a solenoide. Caçamba retornando. Finalizou o ciclo da caçamba. Vai pedir água, fazer o gelo e iniciar todo o processo.